Muito boa noite. Vocês estão assistindo a gravação de uma live que foi gravada dia 16 de maio. Hoje a nossa live é sobre o nosso curso Desmistificando a Patologia. A gente vai contar um pouquinho sobre como funciona esse curso, para que público é voltado, da onde veio a inspiração de criarmos esse curso. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse tema e as dúvidas que as pessoas nos trouxerem, né? Então sempre o objetivo da live é esclarecer dúvidas, mas enquanto a gente vai aguardando as dúvidas do pessoal, a gente vai explicando como é que vai funcionar o nosso curso. Vou adicionar aqui o Eduardo. Me manda um pedido. Tô adicionando o Eduardo. Não entrou, né? Entrou. Então, hoje a gente vai conversar como surgiu a inspiração, né? A gente vai começar pelo como surgiu a inspiração de fazermos, né, esse curso de patologia. Então, o título do curso é Desmistificando a Patologia, porque a gente traz uma nova abordagem, eu digo pelo que a gente aprende na faculdade, né? Geralmente a gente aprende uma patologia mais mecanicista, então aquela patologia que enxerga o corpo dividido em partes, né? E no nosso curso a gente traz a visão de Maffei, que é um patologista, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, que tem uma visão vitalista. Então a visão vitalista é aquela que enxerga o indivíduo por completo, né? O indivíduo como um todo. Então, você quer comentar alguma coisa do princípio? Não, na verdade eu queria perguntar se o meu áudio tá bom, porque eu tenho que cancelar o microfone aqui. A gente tá um pouco distante, né? Eu não sei se dá para Então, escutar. se puderem colocar se o áudio tá bom, sim, só para a gente ter uma noção se tá funcionando bem, por favor. Se vocês ouviram, né, o que o Eduardo falou agora. Sim. Ah, legal. Tá bom. Não tá muito baixo, Marlene? Tudo bom? Se puder ajudar a gente. Vamos continuando, Edu. Tá. Você quer introduzir alguma coisa? Posso continuar? Não, pode continuar. Então, como a gente falou, tá ouvindo, doutor Eduardo? Ótimo, legal. Como nós falamos aqui, então o curso é com uma visão vitalista, aquela que enxerga o indivíduo como um todo. Eu vou começar falando sobre quem é Maffei, né? Maffei foi um médico patologista, ele se formou pela USP e ele tem um histórico de que ele fez 120 mil necrópsias. Então, com essa experiência que ele teve, ele escreveu 3 livros. Um deles é o livro Fundamentos da Medicina. E é esse livro que a gente estuda nos nossos cursos de especialização. E o Eduardo ele dá aula sobre esse tema há mais de 10 anos, né? Então a gente se inspirou nesse livro Fundamentos da Medicina de Walter Edgar Maffei. Então, nesse livro ele traz essa visão vitalista que eu estava comentando. Então, eu vou contar inicialmente da onde veio essa inspiração para a gente trazer esse curso e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a patologia em si, né? Quer colocar alguma coisa, Du? Não, acho que a gente podia Começar com a história? já começar com a história. Tá. Então, o nosso curso de patologia não é voltado à homeopatia, mas eu vou fazer alguns comentários aqui sobre a homeopatia porque faz parte da nossa história,
né? Mas esse curso não é voltado para médicos homeopatas. Ele é voltado para médicos, estudantes de medicina e profissionais de saúde, mesmo que não sejam homeopatas, também voltados aos alopatas. Então, quando eu comecei a minha especialização de homeopatia, eu presenciei, né, assisti alguns atendimentos de ambulatório, e dentre as pessoas que atendiam no ambulatório, o Eduardo era uma delas, né? E sempre que o paciente entrava para consulta, né, na hora que o paciente entrava em consulta, eu via que o Eduardo anotava lá no prontuário, lá em cima, ele fazia algumas anotações. E aquilo me chamava atenção. Então, ele chamava o paciente entrava, ele fazia ali algumas anotações. Eu falava, o que ele está fazendo ali? Que anotações são essas que ele está fazendo ali, né? E aí eu vou pedir para o Eduardo contar que anotações eram essas. Então, essa obra, né, que é a obra principal do Maffei, o primeiro volume, que é o fundamental mesmo, né, ele próprio fala na justificativa. A justificativa é a introdução, né, do Maffei. E aí ele mesmo ressalta que o primeiro volume, são 3 volumes, né, dependendo da edição, tem algumas edições que são 2 volumes, algumas são 3. É o fundamental. Então, no primeiro volume, ele já começa falando sobre hereditariedade e constituição. A hereditariedade, depois disso a gente explica no curso, eu vou tentar resumir, apesar do tempo ser um pouquinho curto da live. A hereditariedade é como se fosse o projeto, né? Então, é a parte da genética, né? Pode ser hereditariedade, as regras são as mesmas, mas é a hereditariedade normal e a hereditariedade patológica, né? Então, seria o projeto da casa, mas às vezes com algum problema compatível com a vida, né? A hereditariedade patológica. Tudo isso a gente acaba comentando, é claro, mais pormenor, né? E daí vem a constituição, né? Isso que todas essas informações, cada gene corresponde a um caráter, né? Alguma característica, né? Do fenotipo. E logo que o paciente entra, né, no consultório, a gente já acaba reparando se ele é brevilíneo, se ele é normolíneo, se ele é longilíneo, né? E existe aí só pela inspeção o Maffei já descreve que isso não é rígido, mas algumas patologias são mais prevalentes, né, dependendo da constituição geral do paciente. Então, pela inspeção, a gente já começa a fazer algumas anotações, né? E quer continuar? Não, pode ir. Então, tá. Aí, então, a Constituição, né, são os primeiros capítulos, né, do curso, porque são os primeiros capítulos aí da obra do Maffei, né? E depois ele vai falar da Constituição parcial, né? Então são os órgãos e os sistemas. E depois ele fala da constituição patológica, são as anomalias, né? E isso a gente vai acabar sabendo isso dos pacientes, mas durante a anamnese mesmo, né? No primeiro volume no primeiro capítulo do primeiro volume, né, da obra, que são as preliminares, ele já separa, né? O que é arte e o que é ciência. Basicamente, ele fala que a arte é a anamnese, a semiologia, então é o exame, né, do paciente. A gente vai desenvolvendo isso com o tempo. E o Maffei ressalta na justificativa que todos os médicos, todos os profissionais de saúde, né, primeiro eles têm que ser um generalista para depois acabar se especializando, porque se falta esse raciocínio básico, né, a gente acaba se perdendo, né? A gente tem que ter uma visão global, por isso que a gente sempre está falando que a patologia ela é vitalista. Né? A gente, vamos voltar naquela ideia o paciente entrou, então aquela sua anotação
A primeira anotação pode ser se ele é longilíneo, brevilíneo, né? A gente também já vai observando. O Maffei ele não gosta de falar raça, né? Ele fala polvo, porque existe uma interação entre o genotipo e o fenotipo, e a peristase, né? Que gera o fenotipo, né? Então, existe o projeto da casa, tentando fazer uma analogia, existe o projeto da casa, existe as intempéries, né? E aí a casa ela vai acabar sendo um produto principalmente do projeto, mas também tem a influência do meio, né? Então, é isso que a gente observa, né? Logo de cara. E na hora que a gente está observando, a gente vai pensando quais patologias, né, aquela pessoa, aquele biotipo, ela pode apresentar. Então, a gente já vai traçando mais ou menos uma ideia do que eu posso esperar ali de melhora, né, ou de piora daquele paciente. Então, essa ideia inicial que me conquistou na hora que eu vi, né, que o Eduardo fazia isso naquele primeiro atendimento. No primeiro não, desculpa. Em todos os atendimentos dele, né? E aí, deixa eu só finalizar a história e a gente vai para essa história de terreno, tá bom? E aí, eu vi o Eduardo fazendo, né, aquelas anotações e eu falei, nossa, mas realmente faz muita diferença no nosso atendimento saber o que a gente pode esperar daquele paciente para saber como caminhar, né? Como caminhar, como conduzir aquele caso, né? Porque, não sei se todos aqui sabem, eu trabalhei com alopatia por 15 anos, né? E na hora que a gente trabalha com a alopatia, a gente não tem essa visão vitalista, que é essa que a gente fala, que enxerga o indivíduo como um todo, né? Então, como a gente trata só de algumas partes, a gente não sabe o que está acontecendo com o paciente. Muitas vezes ele não traz em algumas consultas, né? Depende da consulta do médico, né? Então, se ele vai lá tratar o joelho com o ortopedista, ele vai falar somente do joelho. Ele não vai contar para o ortopedista que depois que ele começou a tratar o joelho, ele começou a apresentar uma pressão alta. Então, o médico ele não fica sabendo que ele está melhorando ali do joelho, mas ele está piorando alguma coisa mais nobre, algum órgão mais nobre, né? Então, ele não tem essa visão completa do paciente, né? E é esse convite que o nosso curso traz para vocês, né? Para todos os profissionais de saúde. É não enxergar o paciente só em partes, mas sim enxergar o paciente como um todo. E o curso, ele é... Bom, essa é a nossa história, né? Eu vou dar uma ideia de como vai ser o curso, o programa do curso. Então, o curso, ele é completamente online. Então, são diversos módulos, dentro dos módulos de 4 a 5 aulas. Nós tentamos fazer aulas curtas, de 20, no máximo 30 minutos, para a pessoa conseguir absorver, né, para não ficarem aulas entediantes. A plataforma, ela disponibiliza o curso, mesmo se a gente estiver offline, então dá para assistir entre uma consulta e outra, vamos brincar assim, né? Mesmo se você não tiver internet, você faz o download da aula, né? E consegue assistir onde estiver, né? Foi passear, meia-noite e assiste uma aulinha. Então, é fácil, né? É fácil de acessar a plataforma é bem intuitiva e você pode assistir da sua televisão, você pode conectar o computador na televisão, ou pode assistir do celular, pode assistir do tablet, do notebook. Ele é um curso bem que ficou bem acessível, né, para todo mundo assistir. Tiveram duas perguntas, eu vou interromper a nossa explicação só para explicar. Então, perguntaram, deixa eu... Tá ouvindo? Saudações da Rô, grande beijo, Rô. A Eliana perguntou assim, qual o tema da live de hoje? Então, hoje a gente está apresentando um curso que a gente lançou recentemente, chamado Desmistificando a Patologia. Então, esse curso, ele traz a visão de Walter Edgar Maffei, que foi um patologista, que tem uma visão vitalista, que nem, assim como nós dois, né, temos, que é a visão que enxerga o indivíduo como um todo, não dividido em partes, né?
A gente está conversando sobre essa patologia vitalista. Aí ela também pergunta assim, doutora Soraya, boa noite. A homeopatia e a espiritualidade têm vínculo? Com o curso de patologia, a espiritualidade, a gente não vai conversar sobre espiritualidade. Sobre a homeopatia, apesar de não ser um curso voltado a homeopatas, é um curso voltado para todos os profissionais de saúde, ele traz a visão que o homeopata tem por ser uma patologia vitalista. Então, a gente usa essa patologia lá no nosso curso de especialização em homeopatia, porque ela traz essa visão diferente, né? Geralmente, lá na faculdade, a gente tem uma patologia mais mecanicista, né? Dividindo o indivíduo em partes. Já a Mafei não, a Mafei traz uma visão mais global do indivíduo. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, acho que é isso, né, Du? A ideia do curso é um curso EAD, é fácil de assistir, em qualquer dispositivo. Você se lembra de mais alguma coisa importante? Não, o curso ele acaba sendo um resumo, né, não de tudo, mas é um resumo da obra do Maffei, né? E a gente dá meio que mastigado, e esse nome Desmistificando é porque a gente, além, né, de tentar dar mastigado aí os capítulos, a gente também faz algumas analogias, assim, com uma linguagem mais acessível, até como introdução, né, do tema, para a gente fazer meio que um apanhado e entrar no espírito entre aspas, né, no espírito do capítulo. Acho que as analogias, como a gente fala do que a gente já conhece, né, para introduzir um assunto uma linguagem que muitas vezes a gente não está tão familiarizado, né, apesar de profissionais da saúde, uma FEI usam uma linguagem que é muito fundamentada assim no indivíduo e nas características da constituição, né, individuais aí do terreno, né, que ele chama, e como a gente vai acabar falando sempre, né, quando a gente falar sobre predisposição, né, de cada paciente. Então, acho que é legal a gente explicar o porquê do nome, né? Que a gente, além de trazer essa patologia vitalista, a gente tenta trazer, a gente sabe que a vida é corrida de todo mundo, então a gente acaba trazendo mais, de uma maneira até acho que mais fácil de compreender, pelo menos a gente tem essa pretensão, né? Por isso que a gente fez com esse nome, né? O curso na graduação, a patologia é aquele curso, aquela matéria um pouco maçante, né? Porque mecanicista. Então, então a gente estava até conversando hoje sobre isso, né? De como tentar explicar de uma maneira meio que rápida a diferença aí entre uma patologia mecanicista e a vitalista. E eu acho que um dos exemplos que a gente já acabou conversando aqui, que exemplifica bem e resume, é que na faculdade, se a gente não tomar cuidado, a gente repete, né, esse padrão do paciente entrar e a gente falar assim, ó, a gastrite, sei lá, metaplasia intestinal do leito tal, evoluiu bem, não evoluiu bem, ou o leito, né, 45 que tem cirrose, e a gente muitas vezes não fala nem o nome, né? A gente fica tão focado. Ok, medicina é ciência também, uma vez explica isso, né? Mas tem a arte e a parte mais humana, né? Tanto do médico, porque o médico e o Maffei fala sobre tudo isso. Ele trabalhou no hospital psiquiátrico muitos anos. O capítulo sobre fisiopatologia das funções psíquicas dele não é longo, mas é super denso, porque ele trabalhou muito tempo com isso, então ele conhecia, tinha um conhecimento profundo aí do assunto. E no curso também a gente coloca lá, num dos últimos, acho que é um dos últimos módulos, né? Penúltimo, né? Então a gente vai falar sobre pensamento, memória, pensamento, afetividade, vontade, e vocês vão poder ver, ou para quem for ler o livro, ou para quem
por assistir o curso. Eu acho que o curso, assistir o curso antes de ler o livro, eu acho que a gente está tentando, também uma tentativa, né, de tentar resumir, porque o livro é grande, né, e se a gente começa a ler um capítulo, pelo menos para mim foi assim, né, comecei a ler, aí você perde um pouquinho a noção do conjunto, porque, né, todo mundo tem a vida corrida, né, de novo, e aí você vai ler um capítulo, aí depois lê outro, aí depois lê outro, aí depois relê, até você juntar todas as peças, né? Demora, para mim demorou anos, pelo menos, né? Vários anos. Então acho que com o curso dá essa resumida, e aí quando você começa a ler, você já sabe onde está, qual capítulo, do que vai falar. A gente tentou montar, fazer tentar ajudar a montar o quebra-cabeça mais rápido, né? Esse módulo é o 11º, né? Ou é o 10º, se eu não me engano. Ele é bem interessante, principalmente para o pessoal, para os psiquiatras, né? E para as psicólogas, né? É uma visão que ele traz aí da experiência dele que é muito importante. Mas ele também tem um capítulo voltado para o metabolismo, né? Que aí contemplaria aí as nossas colegas nutricionistas, né? Então, nutrólogos também, verdade. Então ele é isso aí, Maffei ele fala de tudo, né, o que eu acho legal, até pensando aqui, né, nas especialidades, o que eu acho interessante, é claro que a gente não vai ter uma linguagem, a gente não vai ter o conhecimento que o psiquiatra ou o psicólogo tem, porque a gente não estudou, né, tudo que vocês estudaram, e os nutrólogos e os nutricionistas também não vão, a gente não vai ter o mesmo conhecimento que vocês. Mas como o Maffei ele une todas as cadeiras básicas, eu acho que isso é legal, né, para a gente não ficar focado só em uma área, né? Então, o Maffei ele une todas essas cadeiras básicas que a gente acaba se dedicando, né? Quando a gente acaba, é meio que inevitável a gente acaba se especializando um pouco, né? Porque o conhecimento hoje em dia é muito vasto, a gente não consegue pegar tudo. Mas o Maffei ele dá uma visão geral e mostra como as cadeiras básicas que a gente tem na graduação se comunicam, né? Então, é que eu estava falando, ele vai falar de hereditariedade, então ele fala de genética, ele vai falar de constituição geral, então ele vai falar de anatomia, ele vai falar de embriologia na constituição, nas anomalias, né, constitucionais, então ele fala muito da embriologia, vai falar sobre os tecidos, mesoderma, endoderma, que tem o mesênquima, que vai formar o sistema endotelial, então ele vai falar de embriologia, todas essas cadeiras básicas a gente acaba passando e entendendo como que elas se comunicam, né? Não fica aquela que nem na graduação, pelo menos a minha foi assim, né? A gente fazia biofísica, bioquímica, farmaco e depois para a gente unir tudo no paciente demora um tempo, né? Para a gente conseguir entender como é que funciona tudo junto. E o Maffei faz isso de uma maneira, para mim, né, que gosto, de uma maneira bem prática e vitalista, né? E vitalista. Entra na parte de genética, né, do que a gente até comentou aqui nas nossas lives de homeopatia, né? Teve uma outra live que a gente também falou de Maffei, que o pessoal também perguntou bastante. Foi de hereditariedade e de genética, né? Você quer completar mais alguma coisa sobre o curso? Não? Não, eu acho que basicamente são esses módulos e a gente vai falando o conceito, depois no segundo capítulo, que é de nosologia geral, o Maffei ele vai falar sobre acho que a uma das pedras angulares, né, da obra do Maffei é o conceito de moléstia, né? E então ele vai colocar dois conjuntos principais, que é da Constituição e da hereditariedade da Constituição, e do outro lado o meio ambiente, o que eles chamam de peristase, né? E a moléstia é isso, é essa interação e a adaptação ou má adaptação, né? Porque um dos órgãos pode ter ficado atrasado no desenvolvimento e acabar
causando uma predisposição, né? É um órgão que tem uma enfermidade. A enfermidade, já falei isso, né, nas outras lives, vou dar uma repetida, mas o que o órgão que tem uma enfermidade, ele não está firme, então ele tem um desvio de função. Então isso abre portas, vamos dizer assim, para alguma moléstia, né? Então ele vai mostrando como as causas endógenas, que a gente fala pouco hoje em dia, né? Como as causas endógenas, ou seja, a gente não tem um corpo, geralmente a gente não tem um corpo perfeito, e o elo, né, a corrente estoura no elo mais fraco, né? Então toda vez que a gente é exigido, mais exigido aí, principalmente onde a gente tem um órgão de choque, né, que é esse elo fraco da corrente, a gente acaba adoecendo, né? E do outro lado, a peristásia, no terceiro volume, a obra dele inteira, se a gente for resumir, é essa interação, né? O terceiro volume vai falar sobre o meio ambiente, praticamente, são as causas exógenas, né? Então ele vai falar dos fatores físicos, da raiva até, ele sabia muito. Então, para quem... É verdade, para quem estuda medicina do trabalho, medicina ocupacional, foi um compêndio o terceiro volume. Claro, ele, né, não vai falar só sobre medicina do trabalho, então não é um livro completo, né, de medicina ocupacional. Mas ele vai falar de fatores químicos, físicos, biológicos também, então né, ele vai acabar falando sobre microbiologia. Então, eu considero um livro bem... a proposta dele é essa, né? De formar um generalista. Ele ressalta na justificativa ele ressalta, né, a importância que tem, né, um profissional de saúde com um entendimento das cadeiras básicas e esse conhecimento geral, né, da ciência biológica mesmo. Aí, para esse seu comentário, eu não tenho como não lembrar do médico de família, né? Para o médico de família, esse livro realmente é muito importante, né? Porque o médico de família enxerga a família inteira, né? E o indivíduo por completo, né? Então, é bem voltado para esse público, né? Eu achei legal você ter lembrado que a gente... A ideia é desmistificar, né? E deixar... digerir aquele livro, né? Que é um compêndio. Ele é grosso, o meu são 2 volumes, são 2 volumes grossos, né? O primeiro é menos, né? Mas o segundo é muito. Né? Então, o objetivo também é isso, né? Facilitar, oferecer esse conhecimento, né, de uma forma mais fácil, né? Porque hoje, geralmente, o profissional de saúde trabalha, né? Nossa Senhora, sei lá, 12 horas por dia ou mais, porque para quem não dá plantão ainda vira até o outro dia, né? Então, a gente sabe que o nosso tempo é curto, né? E a gente precisa também estar com a família, né? Mas a gente tem que estar se atualizando, né? A gente sempre tem que estar estudando, a gente não pode parar nunca, né? Então, é uma proposta também de trazer esse conhecimento de uma forma mais acessível, que eu digo, de conseguir estudar, né? Então, é o que eu falei, dá para você colocar no carro e ir ouvindo até o seu serviço, né? Tem gente que fica aí 1 hora, 2 horas no trânsito, né? Por dia. Então, já vai ouvindo aí o nosso curso Desmistificando durante esse trecho, né? Só queria complementar que o segundo volume, ele dá até para a gente, para mim, né, foi legal, pelo menos eu acho bem útil e eu fico feliz. Porque no segundo volume ele vai falar de patologia celular, então a gente pega aqueles resultados, né, patológicos e a gente consegue também fazer uma ideia, né, não fica boiando. Então, enfim, quanto medicina, né, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue acrescentar, agregar, né, para conseguir fazer um melhor diagnóstico, enfim, prognóstico. E o mais legal, porque senão seria uma patologia normal, né, que a gente tem na graduação. Acho que o mais, para mim, o mais extraordinário é que é uma patologia dinâmica e vitalista. Né? Então você vê acontecendo mesmo, não é aquele livro com organograma, que pode ir para cá, pode ir para lá, e vai acontecer sempre desse jeito que a gente observa às vezes, né, na forma clássica no paciente, mas
Geralmente não, né? Então, o Maffei ele vai explicando tudo isso, né, pra gente, como é que funciona, por que varia tanto o quadro clínico, mesmo dentro da mesma moléstia, né? Em indivíduos diferentes, ou até no mesmo indivíduo, dependendo da idade dele. E aí ele vai falar, né, de necrose, necrobiose, ele vai falar de inflamação, tipos de inflamação, alterações da circulação. Acho que é um livro bem completo, a gente tenta fazer um resumão aí para vocês. Para a gente também, né, a gente vai estudando e vai aprendendo também, né? Vamos fechar com a ideia de terreno? Bom, então, o terreno, da mesma vou tentar fazer a analogia primeiro, mais ou menos do jeito que a gente faz no curso. Então, do mesmo jeito que o terreno, é claro que hoje em dia existe agrotóxico, existe aditivo, enfim, a gente vê que a terra é bem judiada, né, e sugada, né? Mas se a gente for voltar aí no tempo, o terreno ele deveria ser adequado para plantar algumas coisas ou não. Altitude, longitude, composição da terra, clima, enfim, tem todo esse... Eu não sou, né, do interior, nunca trabalhei na terra, mas a gente vê que quem trabalha aí consegue observar clima, enfim, terreno, topografia, eles têm essa visão sistêmica, né, porque estão mais integrados à natureza, né, ao contrário da gente, né, que vive numa grande cidade e está um pouquinho desconectado. Essa visão vitalista, que tem o Hipócrates, se a gente for estudar um pouco, que tem o Maffei, que tem o Hahnemann, né? A gente é homeopata, o Hahnemann é o sistematizador da homeopatia, o Hipócrates já usava leis semelhantes, mas enfim, que tem essa visão do indivíduo, né? E do ambiente e da inter-relação e da boa ou má adaptação, né? do indivíduo em relação ao meio, e em relação ao meio é isso que a gente estava comentando, tem o fator físico, químico, psíquico, né? E metabólico, químico, né? Então, o terreno, do mesmo jeito que o agricultor, não tanto hoje em dia, mas, como eu disse, vamos voltar lá atrás, né? O agricultor tinha que saber o que dava para plantar naquele lugar e o que não dava para plantar naquele lugar. A gente transportando, né, esse paralelo, né, para a medicina e para a área da saúde, né, em geral, para o cuidado, né, com a saúde aí né, dos profissionais de saúde, né, como um todo. Transportando, a gente, que nem a Soraya falou, né, quando o paciente já entra, a gente já consegue acolher um pouco melhor, já faz uma ideia do temperamento. O temperamento é constitucional, então uma parte das funções psíquicas do indivíduo faz parte da constituição, então não vai mudar, né? O indivíduo que é mais sanguíneo, melancólico, usando a palavra, algumas palavras, né, mais da teoria da medicina moral, que a gente observa isso mesmo, né? Se é mais sanguíneo, se é mais melancólico, ou se for na linguagem aí da psicologia, que é muito legal e muito útil também, se é um indivíduo que tem um tipo psicológico que usa mais o pensamento, ou mais intuição, enfim. Tudo isso vai agregando, e o Maffei, ele tem essa linguagem, né, de enxergar um indivíduo, essa mesma linguagem do terreno, do agricultor, a gente transporta para a área da saúde. Então a gente vai vendo, o indivíduo entra e a gente vai vendo alguns estigmas, né, e vai decifrando, né, se o paciente tem predisposição mais para um problema no sistema nervoso central, ou se é mais no tubo digestivo, ou se é mais na medula espinhal, ou se é mais metabólico, né? Ele é brevilíneo, pode ser que ele tenha uma predisposição aí para uma doença metabólica mais de acúmulo. Então tudo isso a gente vai agregando e depois, outra coisa que a gente comentou aqui hoje, quando a gente estava conversando antes da live, é como a gente consegue individualizar a conduta, tendo essa visão vitalista, porque a gente enxerga o paciente como um todo. Então sai daquela regra, né? Uma vez
que você faz um diagnóstico, se você tem uma visão mecanicista, não importa se é João, Maria, José, Pedro, Paulo, o protocolo fala para você fazer a mesma coisa, né? Se é longilíneo, brevilíneo, narmolíneo, você vai dar o mesmo medicamento, geralmente, orientar as mesmas coisas, né? Não coma isso, não coma aquilo, mas é igual para todo mundo. E você acaba privando o seu paciente de coisas que ele não precisaria, né, se privar, né? E na patologia que você enxerga o indivíduo como um todo, a linguagem que você vai usar já é diferente, porque tudo que vem do meio ambiente a gente acaba metabolizando, né? Metabolizar é transformar, né? Então aquilo que você recebe do meio externo, você tem que metabolizar, né? Seja psíquico, seja biológico, químico, né? Enfim. Então essa visão vitalista e sistêmica e global, né, para falar uma holístico, né, para usar palavras aí mais modernas, te dá mais ferramentas para isso, né? Você acaba, desde quando o paciente entra, que nem a senhora estava comentando, até a hora dele ir embora, que você individualizou, olha, como é isso, como aquilo, você já na anamnese perguntou para ele o que faz bem, o que não faz, né? Então você não vai privar o paciente de uma lista de coisas que pode fazer, até pode ser nutritivo para ele, né? E ele não tendo uma constituição que seja sensível àquele alimento, né? Então, desde a hora que você recebe o paciente, durante a anamnese, que é a parte da arte, e até na conduta e prognóstico, a gente fica um pouquinho mais seguro, né? Por conhecer o terreno do paciente. Né? Complementar? Não, eu queria que você complementasse um pouco com sobre o terreno ainda, sobre... O terreno é isso. Então, vou tentar falar um pouco rápido. É só uma classificação, toda classificação inclui imprecisões. Mas para uma FEI, ele vai classificar as doenças, as moléstias, né, se estão localizadas no sistema nervoso central, ele vai chamar de epilepsia. Tá? Esqueça o preconceito, porque a gente já aprendeu na faculdade que epilepsia tem o grande mal, o pequeno mal, a convulsão pode ser tônico-clônica, clônica, só tônica, enfim, parcial, né? Então, vamos esquecer esses conceitos. Então, vamos esquecer um pouquinho esse conceito. Classificação do Maffei. Se é do sistema nervoso central, ele chama de epilepsia. Se é do tubo digestivo, ele vai chamar de gastrite. Lá da genética e da embriologia, ele vai explicar, né, que esse órgão ele ficou ou atrasado, né, se for uma anomalia, uma constitucional morfológica, ou seja, um problema de hardware, é um órgão que ficou ou atrasado ou parou no desenvolvimento. É claro que não é um gene letal ou subletal. Gene letal, né, é inviável. Acaba falecendo o óbito fetal ou aborto. Se for subletal, falece logo depois, né, do nascimento ou alguns dias depois. Então é um gene patológico, né? Não é nem letal nem subletal, é patológico. Então se ele é patológico e é compatível com a vida, né, então teve um atraso ou uma parada do desenvolvimento. Né? Isso o Maffei ele fala e ele mostra nas 120 mil necrópsias dele, ele mostra como é que é né, o estômago de um indivíduo que tem uma gastrite atrófica ou hipertrófica, enfim, que predispõe para sintomas no tubo digestivo. Então é essa a classificação dele, né? Ou é no sistema nervoso central, e aí ele vai mostrar lá alguns cérebros no livro dele que tem essa assimetria dos hemisférios, que a gente consegue reparar mais lá no corpo de Amon. Se for uma gastrite, a gente está falando de anomalia constitucional morfológica, né? Então existe um substrato patológico, dá para ver, né, como faz a necrópsia. Então a gastrite pode ser atrófica ou hipertrófica.
Se for a espina bífida, é qualquer problema na medula espinhal. Então também, né, ou às vezes, como a medula espinhal, se a gente voltar lá na embriologia, né, a gente lembrar qual é a ordem, né, de aparecimento lá do desenvolvimento, né, que a gente estuda, a gente tem que lembrar que primeiro o ectoderma, né, que se desenvolve, né? E aí depois o mesoderma vai e, entre aspas, faz aí uma proteção, né? Então, o não fechamento de um arco costal, ele vai mostrando, né? Então, se tem um desenvolvimento da medula espinhal, às vezes o mesoderma não dá tempo de fazer entre aspas, aí um osso e fechar um arco costal, né? Então, ele vai mostrando tudo isso, né? Então, são as 3 anomalias constitucionais morfológicas. Ele vai falar das anomalias constitucionais funcionais e os problemas metabólicos, né? Os transtornos metabólicos estão todos incluídos aí nas anomalias funcionais, constitucionais funcionais. As 3 principais são as mais comuns, né? Mais frequentes. Então, diabetes dos carboidratos, a obesidade, a gota dos protídeos e a obesidade dos lipídios, né? Mas ele vai citar erros inatos do metabolismo também, enfim. E ele vai falar também deu um branco, né? Epilepsia, espina bífida e gastrite, e a diátese hemorrágica. É isso. O termo diátese a gente usa, mas a gente sabe que é uma imprecisão, tá bom? A diátese é quando... Ele explica lá no livro e a gente comenta no curso. Mas a diátese não tem, por definição, não tem um substrato anatomopatológico, tá bom? A gente usa porque são quadros que o paciente acaba fazendo que são repetidos, né? Assim, se você tem predisposição, a chance de você fazer esse quadro é grande, né? De uma maneira mais frequente. Então, se você, vou dar exemplos corriqueiros, vai. Se você tem uma espina bífida oculta, a chance de você, se você já fez uma lombocetalgia, você já mostrou que você tem uma predisposição, né, na medula espinhal, a chance de você fazer esse quadro de novo quando você é submetido a algum esforço físico é maior do que a população que não tem, né? Da gastrite, se você come um alimento que seja nocivo, assim, ao qual você tem essa sensibilidade, e não é todo mundo que é sensível a ácido, não é todo mundo que é sensível enfim, a comida gordurosa, né? Então a gente não precisa privar o paciente sempre das mesmas coisas, né, que a gente estava comentando. Então você já sabe que aquele paciente... Então a gente acaba falando de diátese também para hemorrágica, né? Mas então o clássico da diátese hemorrágica, entre parênteses aqui, né, fazendo essa ressalva, é aquele paciente brevilíneo, que tem osteoartrose e que é hipertenso, cardiopata. Então a gente vai, uma FEI, se a gente tirar esse preconceito que a gente tem da classificação que a gente aprende na faculdade, uma FEI, ele vai dentro de cada caixa dessa, vamos colocar assim, a caixa da epilepsia, a caixa da espina bífida, a caixa da gastrite, a caixa das diáteses metabólicas e das diáteses hemorrágicas. Ele vai colocando numa graduação, né, os sintomas que são equivalentes, entre aspas, equivalentes maiores ou menores. Então, se o seu paciente ele está demonstrando que a região do corpo dele que está sensibilizado dentro de cada caixa é mais grave, então ele está evoluindo mal, né? Se é um equivalente menor, você sabe que ele está evoluindo bem. Traz só um exemplo para quem não está entendendo. Se for, por exemplo, até vou trazer um outro conceito da hereditariedade. Desculpa.
da hereditariedade, o Maffei ele vai trazer alguns conceitos que até se fala hoje com outros nomes, né, mais modernos aí, da epigenética, mas o Maffei ele já fala de fatores modificadores, né, que é um ambiente gênico, como um gene influencia no outro, sofre influência ou influencia o outro gene, né? Então, fica parecendo que não tem uma relação direta, não tem mesmo uma relação direta, mas na genética, né, a gente sabe que, pela expressão fenotípica, a gente já sabe que existe aí essa relação. Então, o clássico, né, que eu estava falando, o clássico é vir um indivíduo brevilíneo, que seja hipertenso, mas que tenha artralgia por processo degenerativo aí articular. Então, se você, a gente sabe que se a gente dá um anti-inflamatório não hormonal ou hormonal para esse paciente, a chance dele piorar fazer um pico hipertensivo aumenta, né? O Maffei ele já falava isso, né? Por causa desses equivalentes maiores ou menores. Você intempestivamente, não estou dizendo que o paciente tem que ficar com dor articular, não é isso. Mas se você age intempestivamente e para retirar, né, essa dor articular, a chance dele fazer ou uma crise hipertensiva ou fazer até algum evento vascular mais grave aumenta. Não quer dizer que ele vá fazer, né? E se você não enxerga ele como um todo... Se você não enxerga ele como um todo, você acha que não teve. Não aconteceu nada, só melhorou. Você só melhorou a sua parte que você fez, o paciente melhorou, mas não tem essa dinâmica, né? Esse jogo, né? De a gente saber para onde vai ou de onde veio, né? Então, outro feijão com arroz, vamos dizer assim, de quadros clínicos, né? Que a gente recebe todos, acho que diariamente, é a criança asmática que tem dermatite atópica, tem rinossinusopatia também, um transtorno do sono, geralmente. Então, se você, intempestivamente, você vai lá e passa pomadinha. E passa uma pomada, né? Nas dobras, onde tem lá, a chance de você, dessa criança fazer uma crise que não é de broncoespasmo, uma Maffei explica, de broncodilatação, a gente explica, né? Uma Maffei explica e a gente reproduz no curso. Então, não, termina. A chance da criança aumenta, né? Enfim, do bebê chiar ou da criança fazer uma crise de asma. Então, vamos tirar essa parte polêmica, que acho que só durante o curso a gente consegue explicar melhor porque que não é, né? Ele explica pra gente por que não é broncoespasmo, não é broncodilatação. Enfim. Não, tá bom. É que já são 10 horas. Então. Tá. Então, não, mas foi, né? Acho que foram 2 exemplos aí que dá pra gente entender aí. Acho que pelo menos a gente conseguiu explicar qual é o raciocínio que a gente traz, né? Então, que na hora que a gente trata o indivíduo, né, por partes, a gente acaba não enxergando esse todo, né? E talvez a gente pense que está fazendo melhor para o paciente e, na verdade, a gente está só piorando o quadro dele, né? Então, nesse curso, o objetivo é esse, trazer essa visão mais global. Então, eu vou finalizar só com a ideia geral, posso dar esse complemento? Então, a ideia geral hoje era apresentar esse nosso curso, com muito prazer, né? A gente está trazendo o conhecimento de Maffei para todos os profissionais de saúde, através de uma plataforma EAD, então o curso é fácil de assistir, você pode assistir onde você estiver, porque pode ser offline, então você faz download ali das aulas e assiste quando quiser e quando puder, né? Em qualquer dispositivo, então pode ser no celular, indo para o trabalho, ou em casa, na televisão, com o notebook acoplado, né, à TV, pode ser no tablet. Espelhar, né? Ou espelhar, né? É verdade, pelo amor de Deus, espelhar a tela, não precisa acoplar nada. Então, essa facilidade que a gente está querendo trazer. São 11 módulos, nesses módulos tem por volta de 4 a 5 aulas, cada aula durando 20 minutos, para não ser maçante, né? Tem algumas aulas que
acabaram passando um pouquinho para 30 minutos, mas em geral são 20 minutos de aula. E é isso, e né, tem as analogias, e as né? analogias No começo de cada módulo para introduzir, né? Para introduzir essa ideia. Facilitar, né, o geral, o global, a ideia global, para ficar mais fácil de digerir, né, o assunto. Né? E desmistificando por quê? Porque a gente traz aí, né, 2 ou 3 livros, dependendo da edição. A gente traz através de aulas, tentando facilitar, né? Facilitar e divulgar esse conhecimento que é tão maravilhoso e poucos conhecem, né? Que é uma visão diferente do que a gente aprendeu lá na faculdade. Lá na faculdade, geralmente, a gente aprende uma patologia mecanicista, dividida em partes. Maffei, que é esse patologista que a gente traz, ele tem uma visão vitalista, que enxerga o indivíduo como um todo. Quer completar alguma coisa? Acho que só ficou depois, mas acho que tudo bem. A gente ficou só faltando a gente falar sobre os mecanismos defensivos, né? Mas a gente pode voltar numa outra live e conversar. Tá. Bom. Que a gente consegue entender o momento oportuno, né? Da gente ou ter uma conduta mais expectante ou mais ativa. Né? Que é muito importante, mas a gente pode trazer isso sim na próxima live. Tá bom? Então a gente agradece a presença de todos e nos vemos em breve. Um grande beijo, boa noite e bom descanso. Tchau.